Tô ficando nervoso, porque agora é a hora da verdade. Um professor de oratória no meio de 30 perguntadores. A sensação é de um rato entre 30 gatos. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. No vídeo de hoje eu vou responder 30 perguntas reais de pessoas que gostariam de falar melhor em público e não conseguem, ou que desejam caminhar e ir mais longe com a sua forma de falar em público. E se você tem dificuldade de falar em público, eu te prometo uma coisa: você vai sair daqui desse vídeo com um plano muito claro do que fazer para vencer todas as suas dificuldades de falar em público. Vem comigo! Fala, destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória. Já ajudei dezenas de pessoas a melhorarem a sua forma de se comunicar e hoje é a sua vez. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Aproveitando um pouco da trend do momento, nós estamos aqui para falar com 30 pessoas que têm algum problema, dificuldade de falar em público. E como no nosso estúdio não cabem 30 pessoas, a gente está fazendo com uma roupagem um pouco diferente. São 30 perguntas que vêm para cá, algumas até bem capciosas, assim, bem aquelas casquinhas de banana prontas para dizer que eu não vou conseguir responder bem a pergunta e te ajudar. Mas eu estou aqui me preparando para conseguir. Isso porque o nosso grande desejo é esclarecer muitas crenças limitantes sobre comunicação oratória, ajudar você a resolver muitos problemas que ficam por aí e que parecem que não tem solução. E nós estamos aqui com esse vídeo de hoje para te ajudar no que for necessário. Mas sem perder tempo, vamos já para a primeira pergunta. E lá vamos nós! A primeira pergunta diz o seguinte: professor, eu preparo tudo, ensaio, mas quando fico diante das pessoas, meu corpo simplesmente trava. Parece que eu esqueço até como se fala. Por que isso acontece comigo? Isso acontece com você porque o seu cérebro ainda enxerga o falar em público, o púlpito, aquele lugar de evidência, como uma ameaça. E se isso é uma ameaça para você, você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo, você vai ter todas aquelas sensações que a gente já relatou várias vezes por aqui, que são fruto da descarga de adrenalina no seu corpo. E eu vou te dizer aqui 2 segredinhos importantes. Você não vai passar todo o tempo da sua fala nervoso, você só vai ficar nervoso num primeiro momento. Então, se você resistir firme, o nervosismo vai passar. E segundo, que você precisa ter uma estratégia de fuga. Você precisa saber o que fazer quando o nervosismo vem. Procurar se acalmar de algumas formas, tomando uma água, fazendo algum exercício de respiração, fazendo aqueles gestos massageadores nas mãos. São N situações que você pode proporcionar para ir se acalmando nesse primeiro momento. Mas a segunda estratégia que eu vou te passar hoje talvez é a mais importante do que a primeira. Você precisa ter uma estratégia de conteúdo, porque não basta simplesmente você saber o que falar, você precisa dominar o conteúdo que você vai falar. E sempre que possível, traga um roteiro. Pode ser em mãos, pode ser no celular, pode ser no slideshow, independente da forma como você vai utilizar isso. Mas sempre tenha o seu roteiro em mãos, porque se você der aquele branco, você tem para onde correr, você tem como voltar, reler aquilo que você precisa falar e aí voltar o seu foco e continuar a fazer o seu bom trabalho. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Segunda pergunta: não sei se você vai conseguir resolver o meu problema. Nossa, a pessoa já chega com um chute na barriga, né? Minha voz sempre some quando precisa apresentar algo. Ela fica fraca, fina, e isso me deixa mais nervoso ainda. O que eu poderia fazer? Bom, isso tudo vai sendo um pouco do reflexo do nervosismo. Você pode fazer algum exercício de respiração e, principalmente, quando você vai falar, treine para que a sua voz seja uma voz de peito, porque quando você tem a voz de peito e não a voz de cabeça, a sua voz tende a ser mais forte. Inclusive vou deixar aqui no card em cima um vídeo onde a gente foi falando como você pode deixar a sua voz mais forte ou mais fraca, dependendo da situação. Vale muito a pena você ver. Mas não saia daqui não, você pode terminar de assistir esse vídeo e depois você vai assistir o vídeo sobre como modular a sua voz. Você pode também modular um pouco o ritmo da sua fala. Você começa falando as primeiras frases de maneira lenta, pausada e principalmente bem marcada para que fique bem claro aquilo que você está falando. E aí você vai adquirindo força para continuar a falar. É algumas das dicas que você pode receber
para resolver o seu problema, que eu espero ter resolvido. Pergunta número 3. Tenho vergonha da minha dicção. Às vezes parece que ninguém entende o que eu digo. Uma das coisas mais importantes em relação à dicção é você precisa fazer meio que um checklist da sua fala. Você precisa entender por que você tem a dicção ruim. Pode ser porque você fala rápido, pode ser porque você fala embolado, pode ser porque você fica nervoso. Existem algumas razões que levam você a ter uma dicção ruim. Mas, independente das razões, o que você deve fazer também é treinar a sua dicção. E alguns exercícios, principalmente para fazer a sua abertura de boca, o alongamento de toda essa região que você utiliza para falar, é muito importante. E claro, alguns exercícios de trava-língua vão ajudar bastante você a ir melhorando a sua dicção. Dê preferência nos trava-línguas ou nos exercícios de dicção a fonemas que você tem dificuldade, porque não adianta você fazer um trava-língua com o rato roeu a roupa do rei de Roma se o teu problema não é no R, se o teu problema, sei lá, é no S, é no L. Então esse trava-língua não vai te ajudar tanto quanto deveria. Então dê preferência a exercícios que explorem exatamente as suas dificuldades de dicção. Tá bom. Pergunta número 4. Eu fico imaginando que todo mundo está me julgando e isso me mata por dentro. Eu já me senti muito assim e realmente é muito desafiante quando você se enxerga dessa forma, com essa situação de pressão e até de certa forma de perseguição. E eu, antes de mais nada, antes de responder a pergunta, eu quero mostrar a minha empatia e dizer a você que se teve jeito para mim, também tem jeito para você. E eu vou te dar 2 dicas que podem te ajudar bastante. A primeira delas é interagir com o público. Você pode muitas vezes, enquanto está falando, jogar para o público uma pergunta, uma dúvida. O que você acha? Falar diretamente com uma pessoa, trazer uma pessoa, perguntar diretamente para a pessoa o que é que ela foi entendendo do que você foi falando. Isso te ajuda bastante a quebrar o gelo, porque o público, ele, se está lá, ele quer muito mais te ajudar do que te prejudicar. Ele quer muito mais ver você dar um show do que simplesmente jogar tomate podre em você. Sei. E a segunda é uma estratégia muito simples, mas que pode te ajudar bastante. Visualize na plateia uma pessoa específica que está meio que torcendo por você. Você vai olhar as reações dela, se ela olha para você com aquele olhar fixado, se ela balança a cabeça positivamente, se ela vibra alguma coisa que você fala. E aí você começa a falar como se estivesse falando somente para ela. Isso vai te ajudar bastante porque vai te dar aquela empolgação necessária para que você possa dar o seu show. Quando vou me apresentar, eu já entro pensando que eu vou errar. Aí eu travo mesmo. Como posso mudar isso? Eu estou cada vez mais desanimado. Bom, eu já quero te responder usando um pouco da tua pergunta. Entre na certeza de que você pode errar e bole no seu conteúdo estratégias para, se caso o erro aparecer, você saber como contornar esse erro. Porque eu posso errar, você pode errar, qualquer pessoa no mundo pode errar. Lembre-se, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o exemplo do Diego Hipólito. Diego Hipólito, para quem não sabe, é um ginasta que na Olimpíada era o cotado para a medalha de ouro. E aí, no último momento da sua apresentação, ele sofreu uma queda e perdeu a medalha de ouro. Só que o que foi que aconteceu? Ele passou mais 4 anos treinando e na Olimpíada seguinte ele conquistou uma medalha. Então é importante que você entenda isso. O erro pode acontecer e tá tudo bem se você errar. Tá tudo bem. O que você deve é aprender com o seu erro e corrigir o seu erro, seguindo em frente. Então não tem problema, não tenha medo do erro. Trate o erro como algo que pode acontecer e você vai estar muito preparado caso ele aconteça. Quero muito falar com autoridade, mas sempre sinto que meu jeito entrega insegurança. E é verdade, se você já está sentindo isso, é porque de fato você está entregando insegurança. Então você precisa ter o que a gente chama de postura do líder. Sempre postura ereta, o famoso peito para fora, barriga para dentro, cabeça erguida. Evite a cabeça erguida demais porque soa de certa forma uma arrogância.
cabeça erguida o suficiente para você manter o foco nos olhos das pessoas, contato visual com as pessoas, marque aquilo que é mais importante no seu discurso. Tenha uma fala pausada. Por exemplo, em cada ponto da sua fala que for importante, você fala com força, destacando o termo principal da sua fala. E você dá uma pausa para que as pessoas possam assimilar aquilo que você está falando. Se você tem algum problema de autoridade, é porque de fato você não passa essa autoridade. E melhorando a sua postura, a entonação da sua voz e principalmente a forma como você olha e gesticula para as pessoas, com certeza isso vai mudar. Ah, agora eu entendi! Estou falando e do nada esqueço tudo. Me dá aquele famoso branco. Minha mente apaga. O que fazer nessas horas? Bom, branco é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E de fato, da pessoa mais preparada à pessoa menos capacitada, menos preparada, vamos dizer assim, na hora de falar em público, isso é possível. Claro que quanto mais você se prepara, menor o risco, menor a probabilidade de você ter um branco. Mas isso não é impossível, porque muitas vezes existem situações que a gente não controla. Eu estive numa situação onde eu estava pregando sobre um tema num grupo de oração e de repente uma pessoa começa a passar mal. Como é que eu controlo uma pessoa passando mal no meio do grupo de oração? Eu não tenho o que fazer. E aí eu parei a pregação que tinha que parar. Fomos atender a pessoa, não só eu, mas os outros integrantes do grupo de oração. Fomos acudir a pessoa, resolver o problema dela. E quando eu voltei para continuar a pregação, onde eu estava? Eu não faço a menor ideia. Mas como eu pude resolver isso? O meu roteiro estava lá bonitinho e eu com uma canetinha estava marcando cada tópico que eu ia falando. Isso me dá um suporte para que eu possa muitas vezes errar ou esquecer um ponto específico, uma fala, até de certa forma de improviso, mas o roteiro vai me dando aquele norte para que eu possa, caso esquecendo, continuar o fio da meada até o final da minha pregação, da minha fala, da minha apresentação, da minha palestra. Deu branco, leve o seu roteiro, porque quando o branco aparecer, você vai ter a sua colinha para saber para onde você vai. Quando fico nervoso, minha voz muda, fica aguda, me dá vergonha. Tenho perdido a esperança de que isso um dia mude. Veja bem, se a tua voz está aguda, é claro que você está nervoso e você precisa também ter uma estratégia de controlar o seu nervosismo. Faça a técnica de respiração do 4-4-8, que é inspira por 4 segundos, prende o ar por 4 segundos e solta por 8 segundos. Isso vai meio que fazendo com que você tenha um controle da sua respiração e possa ir gradativamente deixando a sua voz mais grave. Faça o esforço também de trazer a sua voz para o seu peito, porque quando você usa a voz de peito, normalmente você fala mais grave e fala mais forte. Mas o grande segredo é controlar o seu nervosismo. Vou colocar aqui o cardzinho também de um vídeo nosso falando sobre o medo de falar em público. Acho que ele vai te ajudar bastante. Mas não sai daqui não. Assista esse vídeo até o final. Depois você vai para lá também assistir esse vídeo sobre o medo de falar em público. Pergunta 9. Eu começo a falar e sinto que ninguém presta atenção. Eu acho que sou insignificante. O que fazer? Bom, você precisa, na verdade, ter uma estratégia para reter a atenção das pessoas. Não basta só... Eu já disse isso muitas vezes e as pessoas parecem que não me entendem, não me escutam. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Se você chega para se apresentar e você já sai falando feito uma metralhadora, sem prender a atenção do público, sem chamar a atenção do público para si, é óbvio que eles não vão te levar a sério. Então você deve começar a sua apresentação provocando o público, fazendo com que o público pare para te enxergar. Porque se você não prender a atenção do público antes, ele vai te ignorar como vai ignorar qualquer outra coisa que você vai falando. Traga uma pergunta forte, provocante, que gere curiosidade no público. No mínimo curiosidade. Ou ainda traga uma promessa que faça com que o público pare e queira saber o que você tem para falar. E isso vai fazer toda a diferença. Me frustra ver gente menos preparada ocupando espaços porque fala melhor. Cara, a exposição... Não vou... Bem simples, se você apenas é bom, mas não parece bom, é óbvio que ninguém vai olhar para sua cara e dizer que você é bom. Não basta você saber o que falar, mas o como falar faz toda a diferença.
Então o que você precisa é, de fato, melhorar a sua comunicação, a sua apresentação. Verifique tudo. Veja como você está vestido, como você gesticula, como você fala, se a tua fala é compreensível. Tem gente que fica falando muito difícil, achando que as pessoas vão olhar para a beleza do palavreado. Se as pessoas não te entendem, elas não vão comprar a tua ideia. Então, se isso acontece com você, simplifique a sua fala. O que você precisa de fato é melhorar a sua comunicação para que o seu bom trabalho seja transparecido naquilo que você apresenta. A sua comunicação muitas vezes pode vencer o seu conhecimento. E o que está acontecendo com o teu amigo, com o teu colega que está ocupando um lugar que seria seu, é que ele simplesmente se apresenta melhor do que você. Não basta só ser bom, você também precisa parecer bom. O contrário também é a mesma coisa, porque uma hora a máscara vai cair e as pessoas vão ver que você não é tão bom assim. Você tá falando sério? O que você precisa é cuidar da sua comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Sua apresentação pessoal vai fazer muita diferença na percepção que as pessoas vão ter de você. Pergunta número 11. Professor, eu não tenho tempo para treinar oratória por conta da minha rotina. Tem algum jeito rápido de melhorar? É muito interessante essa pergunta porque eu encontro muitas pessoas que precisam melhorar a sua comunicação, mas já tem a sua rotina toda pronta, seja com trabalho, seja com família, seja com estudo. E é muito difícil você encaixar uma rotina de treinamento, de aprendizado, de estudo numa rotina já pronta. E o segredo que eu vou te passar é muito simples. Eu quero começar essa resposta com uma pergunta. Se eu te desse um saco de 50 quilos de arroz e te pedisse, coma esses 50 quilos de arroz, o que seria para você? Eu não quero! Muito provavelmente você ia achar que era muita coisa. Mas se todo dia você come uma porção, uma hora ou outra você vai conseguir comer esses 50 quilos de arroz. As pessoas muitas vezes acham que treinar ou desenvolver a comunicação oratória é pegar um pendrive e conectar no seu pescoço e aí você já sai falando perfeitamente. Você não vai do dia para a noite se tornar um Barack Obama, mas se você consegue reservar um pequeno tempo de treinamento do seu dia com o treino certo, é claro, porque não basta simplesmente treinar, você tem que treinar da forma certa. Você vai conseguir se desenvolver e com o tempo você vai sim ter grandes resultados. E eu sei que a pergunta que fica no ar é, se eu tenho que treinar certo, onde eu posso encontrar esse treino certo? E aí que eu quero te apresentar o nosso curso Destrave Sua Fala em 30 dias. O nosso curso é perfeito para você que tem pouco tempo para estudar, mas que quer resultados significativos com a sua comunicação. O roteiro do Destrave Sua Fala em 30 dias é: todos os dias você recebe uma aula breve, direta, com o exercício do dia e você vai assistir a aula e treinar. E a cada dia, a cada semana, você vai treinando e percebendo o seu progresso. Isso sem comprometer a sua rotina diária. Sem deixar o seu chefe chateado, sem deixar sua família, seus filhos esperando. Você vai conseguir desenvolver a sua comunicação com Destrave Sua Fala em 30 dias. O nosso curso veio para cair com uma luva na sua mão, fazendo com que você não perca tempo e se desenvolva na sua comunicação, trazendo resultados para sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, etc. Então eu te convido de verdade, você que tem pouco tempo para desenvolver a sua comunicação, mas que precisa, porque o seu trabalho exige, porque a sua família exige, porque o seu dia a dia exige, você conheça o curso Destrave Sua Fala em 30 dias. O link está aqui na descrição e você pode clicar e eu quero te ver do outro lado para ver você de fato desenvolver a sua comunicação. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu já te peço, dá aquele like super especial que nos ajuda bastante a saber o que está te agradando, o que está te ajudando a ser um comunicador que você sempre sonhou. Dá o like e continua com a gente aqui nesse vídeo. Pergunta número 12. Na igreja, quando me chamam para falar, eu simplesmente travo. Queria muito servir melhor. Você tem alguma dica para mim? É muito interessante a gente perceber que quando a gente fala de pregação do evangelho, não é uma simples pessoa que está te chamando, mas talvez o próprio Deus que está te convidando a ser um pregador da palavra de Deus. Então, se é o próprio Deus que te chama, é muito importante que você não diga não. Não negue palco em hora nenhuma, porque Deus pode usar você para converter alguém. Segundo,
Prepare um conteúdo robusto, que seja fruto da sua experiência de fé, que seja fruto do seu estudo, que seja fruto da doutrina que você segue. Por fim, apresente-se, foque no propósito, não simplesmente nas críticas, porque as críticas podem vir, mas foque no propósito. Você está ali para evangelizar, você está ali para falar de Deus para as pessoas. E isso vai sendo cada vez mais lapidado para que você possa, de fato, ser um bom pregador. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta 13. Eu não gaguejo no dia a dia, só quando fico nervoso ao falar em público. Ou seja, é óbvio que essa sua gagueira é fruto de um nervosismo ao falar em público. Nossa, o Sherlock! Então, eu vou te dar 3 passos para que você possa ir gradativamente vencendo essa gagueira. O primeiro deles é: tenha um bom domínio do conteúdo que você vai apresentar. Não seja simplesmente aquela pessoa que está ali com a coisa toda decoradinha para falar. Porque quando vier o nervosismo, você vai ter um branco e é muito provável que você não consiga fazer nada. Tenha um domínio do conteúdo que você vai apresentar. Segundo, respire fundo. Se beber uma água vai ajudar, mas tenha um controle da sua respiração para que você possa ter um controle da sua apresentação. E terceiro, se começou a gaguejar, respira fundo, interage com o público, faz com que o público também participe dessa sua apresentação. E aí você vai tirando aos poucos, fazendo com que o nervosismo saia pela tangente e você possa fazer um bom trabalho. Pergunta 14. Minhas apresentações ficam monótonas. Até eu me acho chato. Muito provável que você seja mesmo. Brincadeira. Mas o que você precisa, na verdade, é dinamizar a sua apresentação. A sua apresentação, ela precisa ser dinamizada tanto no ritmo como na sua fala e principalmente na estrutura da sua fala, da sua apresentação, seja uma pregação, uma palestra, etc. Então você precisa ter uma linguagem não verbal que te ajude, uma linguagem corporal onde você pode olhar nos olhos das pessoas, gesticular, apontar, ocupar o palco onde você está. Tudo isso vai sendo importante para que as pessoas olhem para você de maneira diferente, porque uma pessoa que fica simplesmente segurando o microfone, parado e falando de todo jeito, querendo ou não querendo, fica chato. Segundo, adote a quebra de padrões. Evite uma fala onde você faz aquele som linear e que parece que não vai mudar absolutamente nada. Dê ênfase nas palavras-chave, pode falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Tudo isso vai fazendo com que a sua apresentação fique mais dinâmica e leve também as pessoas a prestarem atenção em você. Quanto à estrutura, é muito importante que para cada coisa que você for falar, cada assunto, cada tópico, você coloque pelo menos 3 pontos importantes, porque aí você sintetiza a sua fala e otimiza a compreensão das pessoas. E aí elas não ficam voando, devaneando, tentando entender aquilo que você está falando. E é claro, treine isso para que fique cada vez mais natural. Então esse vídeo está ficando um pouquinho longo, então a gente vai fazer uma parte 2. Hoje a gente responde essa última pergunta, número 15, e no próximo vídeo a gente faz as perguntas de número 16 a 30. Eu quero inclusive lançar um desafio para você. Se você já foi gostando desse vídeo e ficou alguma dúvida, coloque essas perguntas aqui nos comentários. Comente perguntando aquilo que você ficou em dúvida. Coloque aqui nos comentários a sua dúvida, porque aí a gente também pode ir te ajudando. Para ser sincero, eu não gosto da minha voz. Isso me trava muito. Eu também era uma pessoa que não gostava da minha voz. Isso porque eu me sentia acanhado, tímido, eu nunca achava que faria um bom trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que achava que as outras pessoas eram sempre melhores do que eu. E isso impactava diretamente na minha voz. Eu desde já vou deixar um cardzinho aqui para você assistir um vídeo sobre como ter uma voz perfeita. Eu acho que isso vai ajudar bastante você. Mas para te responder aqui, eu quero te dizer que você precisa trabalhar principalmente 3 flexões da sua voz. A flexão de ritmo, a flexão de altura e a flexão de volume. Flexão de ritmo, falar mais devagar ou falar mais rápido. A flexão de volume, falar mais alto ou falar mais baixo. E a flexão de altura ou flexão de timbre para trabalhar com a voz um pouco mais aguda e a voz mais grave. Porque isso vai ser necessário em algum momento do teu discurso, principalmente levando em consideração a emoção que você quer levar para as pessoas
com a tua apresentação oral. Trabalhe a sua voz, não deixe para amanhã, porque afinal, comunicar não é só falar, mas é deixar a sua marca. E eu te convido a deixar a tua marca. Mas eu quero te ouvir, coloca aqui nos comentários o que você foi achando desse vídeo de hoje. Se você tem alguma pergunta para fazer para o próximo vídeo, coloca aqui também, como a gente foi falando anteriormente. Para não perder nada do Fala Sem Trava, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tocar no sininho da notificação, para cada novo vídeo você receber quentinho na sua casa, prontinho para você assistir. Compartilhe com seus amigos que também precisam desenvolver a sua comunicação. Próximo vídeo eu vou fazer a parte 2, onde as outras 15 perguntas que me vieram vão ser apresentadas para você e que elas podem te ajudar bastante. A gente fica por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.